Boa noite. Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que celebramos esta solenidade dedicada a São José, o esposo da bem-aventurada Virgem Maria. A igreja se envolve em festa porque celebramos a importância da vida de um homem que decidiu viver não seus projetos, mas os projetos divinos. Gostaria de saudar aqui a todos vocês que vieram para esta Santa Missa, todos os nossos irmãos e irmãs das nossas comunidades que se reúnem nesta comunidade dedicada a São Pedro, nosso querido irmão, o vereador Tião Correia, que se faz presente aqui juntamente com sua esposa. Obrigado mesmo pela presença junto à nossa comunidade paroquial. Hoje, então, temos muitos motivos para celebrar. Fazemos um pequeno parênteses no tempo quaresmal para celebrar esta solenidade. Olhemos por um instante a imagem de São José, carregando consigo o lírio na mão e no braço o menino Jesus. Como nós bem sabemos, a história da vida do esposo da bem-aventurada Virgem Maria, como também hoje nos narra o Evangelho, São José não é o pai biológico de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, como Deus quis trazer ao mundo o seu Filho para salvar a humanidade, colocou também São José em seu caminho para que o cercasse de amor, o educasse e o ajudasse a caminhar neste mundo se preparando para a sua missão salvadora. Uma imagem que traz para nós tantos sentimentos, como que nós olhamos para o passado, mas não estamos apenas recordando, mas vivendo como se fosse aqui e agora, este momento sublime em que este valoroso Pai, Pai adotivo de nosso Senhor, o permite neste mundo crescer cercado de amor. A história que nos aponta a esta devoção remonta a muitos séculos da vida da igreja, mas, ao mesmo tempo, aqui nós hoje somos chamados a celebrar e constantemente nos reinventarmos para fazer com que a devoção a São José também se estenda por todos os lados. Uma devoção importante, mas que nos ajuda a ver como a família de Jesus se torna um grande exemplo também para nossa e nossos lares. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, nós temos Deus falando ao profeta Natã para que vá até Davi. Deus promete a Davi uma descendência, não o deixa sozinho. De Davi surgiria Salomão, quem iria edificar o templo sagrado do Senhor. De Davi até Jesus Cristo há uma grande linhagem, e Deus sempre cumpre com as suas promessas. São José é o descendente de Davi, e como o Antigo Testamento ia preparando constantemente os caminhos para que Jesus viesse a esse mundo, José dá a Jesus esta descendência. Na segunda leitura, nós ouvimos a figura de Abraão. Abraão também é aquele homem, o nosso patriarca na fé, que nos mostra exatamente como é ter confiança em Deus. O que Deus promete a Abraão? Deus promete a ele que se ele se levantasse, se ele tomasse consciência da sua indigência, se ele partisse para uma terra distante, além da porção de terra, Deus concederia a ele uma numerosa descendência. Deus chama Abraão para que olhe para o céu, mirasse as estrelas, contasse quantas estrelas tem no céu. O que nós sabemos que é impossível, não somos capazes de contabilizar as estrelas. Por quê? Porque são inúmeras. Assim seria a descendência de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, mas hoje, celebrando esta festividade, todos os qualificativos que é colocado para Abraão através do apóstolo São Paulo, nós também lançamos a figura de José, que é também para nós um pai. Pai de Jesus, nós o assumimos também como pai. É por isso que ele é o patrono universal da igreja. José é para nós a figura da justiça. Se tem um qualificativo que no Antigo Testamento e no Novo Testamento tem o mesmo sentido, é quando alguém é justo diante de Deus. A justiça divina alcança os melhores corações. São José é justo. E o evangelho que nós ouvimos hoje, este trecho que nos fala em que José toma Maria, ou melhor, deixou Maria em segredo por conta de não saber como ela havia ficado grávida, ele recebe a visita de um anjo. José é humano, é capaz de errar como qualquer um de nós. José temeu porque não sabia o que poderia acontecer consigo se todos descobrissem aquilo que de fato estava se passando na sua vida. Estava prometido, aliás, Maria estava prometida como sua esposa, mas ela concebeu. O filho não era de José. Ele então a despede em segredo para que Maria não fosse apedrejada até a morte. Vai para a sua casa e durante o sono é visitado pelo anjo. Eu rezei agora esses dias numa comunidade lá do outro lado da rodovia, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, dedicada a São José, e no trido justamente falava sobre isso que vou dizer para vocês agora.
O Papa Francisco atribui a São José o adjetivo de sonhador. São José é sonhador. Mas por que São José é sonhador, segundo o Papa Francisco? Porque quando ele recebe esta visita do anjo em sonho, ele então deixa para trás todos aqueles sentimentos que eram seus. São José deixa para trás tudo aquilo que poderia ser ruim e que o mundo iria pensar sobre ele. O que é um alerta também para a nossa vida, de pensarmos sempre não o que o mundo pensa de nós, mas nos importarmos com o que Deus pensa e o que Deus prepara para nós. São José deixa de lado. No sonho, recebendo a visita do anjo, São José realiza a vontade de Deus. Não temas por tomar Maria por sua esposa, ela está grávida por obra do Espírito Santo. Recebe a grande mensagem. São José então deixa de lado tudo o que havia pensado e vai ao encontro da sua amada. Toma Maria por sua esposa, cuida de Maria durante todos os momentos da sua vida, a carrega junto consigo para todos os lados, a protege, a cerca de amor. Durante o período da gravidez, São José é presente. Durante o momento da perseguição contra o menino que havia nascido na manjedoura, foge para o Egito, volta, sai de sua terra natal, faz o recenseamento, enfim, São José é um pai presente na vida de Jesus. São José nos mostra como deve ser também o caminho dos nossos pais. Devem ser pessoas presentes. Não adianta querer consolar o filho, não adianta querer dar coisas. Muitas vezes ninguém quer coisas, às vezes queremos a presença e o amor. Jesus não ficou sem este amor paterno, porque São José constantemente levou a ele este amor. São José desaparece da história de Jesus depois da perda e do encontro do menino no templo. Não se sabe mais nada da sua história. Podemos inferir que após este tempo, provavelmente ele tenha falecido, sem saber como Jesus iniciou seu ministério público. Contudo, o que fica para nós é o exemplo deste valoroso homem, prudente, justíssimo, que realizou a vontade de Deus. Mas São José também é sonhador, porque ele nos inspira e porque ele nos faz hoje também sonhar os sonhos de Deus. Fazer concretizar em nossa vida o que Deus desenhou para cada um de nós, nos desprendermos de nós, de nossa grandeza, de nossa prepotência, para assumirmos em humildade os trabalhos, a missão que Deus confia a cada um de nós. Quantas vezes desejamos coisas para nós, eu quero isso, eu quero este caminho, eu quero realizar tal coisa, eu quero ser grande a esta maneira, mas como que um tapete puxado por Deus para nos colocar de fato com os pés no chão, nós traçamos outro rumo para a nossa história. Porque Deus sabe o que nós somos capazes ou não de realizar. E Ele conta às vezes até com a nossa incapacidade para nos projetar a algo maior em nossa vida. Foi assim com a vida de São José. Uma vida desenhada, uma vida preparada, planos que ele tinha a realizar com sua esposa, talvez tantos filhos que ele quisesse ter. Mas Deus dá a ele um presente muito maior do que qualquer coisa humana. Ele vai cercar o Filho do Altíssimo, o Salvador da humanidade, com seu amor. Mas José também é aquele braço forte que está ao lado da bem-aventurada Virgem Maria. É aquele marido e pai que está sempre presente no seio familiar. É aquela pessoa que nos ensina que os pequenos sinais são de fato a grandeza de Deus no meio de nós. Que São José nos ajude, inspire as nossas famílias, inspirem os maridos dentro de seus lares para seguir a vida com santidade. Dê a cada um a força para preferir e decidir por Deus, mesmo quando tem planos para si, para que a vontade de Deus se realize neste mundo e sejamos também nós como propagadores do seu amor. São José, nosso querido patrono, nos inspire, nos dê força, nos reanime e nos impulsione a traçar os caminhos que nos levam a Deus.